Antes, Rayan, vamos lá, hein? É o filho do Bruno Andrade e seu irmão, o Felipe Silva, o Rayan. O Bruno Andrade está na cola dessa história também, mas eu tenho um detalhe dessa história. O Barcelona está de olho no Rayan do Vasco. A informação é que o Barcelona tem interesse na contratação do Rayan, só que até o Bruno pode complementar na informação dos valores. Porque a multa rescisória do Rayan no Vasco é de, se não me engano, 40 milhões de euros. E uma negociação, se fosse formalizar, não seria próximos 40 milhões de euros, seria ali 30 e poucos. Só que eu tenho a informação que o Barcelona não está disposto a pagar mais que 30 milhões de euros, entendeu? No Rayan. Porque o Barcelona não tem esse dinheiro, não vai fazer esse investimento, até porque tem uma experiência ruim no Brasil envolvendo jovens recentemente. Trata-se do Vitor Roque, que pagou 70 milhões de euros. Então o Barcelona vive uma crise financeira, tem um problema no caixa e não vai fazer grandes investimentos. E aí tem o caso do Vitor Roque e não vai fazer um investimento desse tipo. O Rayan, além do Barcelona, ele é monitorado por outros grandes clubes europeus. E a tendência é que em janeiro ou em junho do ano que vem apareça mais propostas. Então o Barcelona está de olho, não chegou a formalizar o Vasco, uma oferta, a papel timbrado e tudo mais, mas é um clube que está de olho no Rayan. Até a informação é do Joel Silva, que eu vi no Twitter ontem, e aí também dando os créditos aqui. E o Bruno Andrade pode complementar. O Vasco, ele não quer negociar barato o Rayan, porque trata-se de uma joia. Tanto que o Vasco está negociando a renovação de contrato com o Rayan. E o Vasco quer em torno ali de 35 milhões de euros. E não quer negociar por menos. Então o Barcelona não quer pagar mais que isso, o Vasco não quer negociar por menos. Então vai ficar uma briga aí. Mas o Barcelona está de olho. Tá de olho. Tá de olho no teu filho, Bruno Andrade. Tá de olho, tem um tempinho já, se não me engano, há 2, 3 semanas, a gente levantou essa hipótese, era mais hipótese, agora é informação, o Felipe deu crédito pro Joel, depois confirma a informação, porque o Deco, durante muito tempo, hoje diretor esportivo do Barcelona, o Deco era o representante oficial do Rayan. Depois que ele assume a diretoria do Barcelona, enfim, não seria nada ético ser empresário e diretor esportivo ao mesmo tempo, ele largou mão do lado empresarial, o Rayan passou a trabalhar com outros representantes. Hoje, aliás, o seu principal intermediário, não é bem um representante, é o Pini Zahavi, que era um dos principais empresários do futebol europeu, do futebol internacional. Eu mandei mais cedo mensagem aqui para 2 pessoas do Vasco, elas começaram a responder aqui algumas coisas, mas por enquanto não entrei no tema Rayan. Quem sabe até o fim do programa eu consigo complementar um pouco mais, mas o que me disseram logo de caras como o Felipe disse, a multa rescisória de 40 milhões de euros, só que o contrato do Rayan termina em dezembro de 26. E conversando ontem com pessoas já próximas ao Rayan, a informação e o olhar é basicamente esse. O Vasco não vai conseguir, por mais que o Rayan tenha muita qualidade, o jogador no último ano de contrato pode esquecer. 30, 35 milhões de euros, não é só o Barcelona, ninguém vai pagar esse valor por um jovem que é muito bom jogador, mas que daqui 6 meses pode estar pré-contrato com quem bem entender. Por isso fica então essa tentativa, essa insistência do Vasco de renovar o contrato. Dezembro de 26 é o fim do contrato, querem colocar mais 2 anos, até dezembro de 2028, aumentar a multa rescisória e depois ter um pouco mais de conforto e tranquilidade para negociar o jogador. Porque nada mais é do que renovar para poder vender, para vender nos moldes do Vasco. Mas hoje, por mais que avalie bem o jogador em 35 milhões de euros, ninguém paga 35 milhões de euros. Muito bom jogador, mas no último ano de contrato. Então, o Vinícius está falando aqui, desculpa, mas esse Rayan é fogo de palha, igual o Paulinho. Não, de maneira alguma. Primeiro e outra, o Paulinho não é fogo de palha. E o Rayan também não. Já discordo. Eu acho o Rayan muito mais ainda talentoso que o Paulinho. Você acha? Eu acho. Eu acho. O Rayan, ele é muito promissor. E aí o José Zito mandou aqui, o Mastro Antônio foi 75 milhões de euros. O Rayan só vale 30. Foi tudo isso, Mastro Antônio? 75 milhões. Foi 70, mas tem que explicar. Bruno, tem que lembrar que o Rayan vai entrar no último ano de contrato. Ninguém paga 30, 40, 50 milhões. Por mais que o Rayan seja, eventualmente, um jogador de 40, de 50, ele entra no último ano de mercado. As pessoas têm que entender que ninguém vai largar 40 milhões de euros para um jogador que daqui 6 meses pode assinar de graça. Ou seja, uma coisa é a avaliação, outra coisa é o último ano de contrato. O Rayan entra no último ano de contrato. Mas Santoro foi para o Real Madrid 45 por 70 milhões de euros. 45.
Mas é 45 mais 35, tinha bônus aí. Mas enfim, mas é nessa linha. Pode atingir os 70. Mas o Mastantuono tinha tempo de contrato ainda, ou seja, não tinha desespero por parte do River. E hoje o Vasco está desesperado, não só porque precisa de dinheiro, mas porque corre o risco de não renovar com o jogador e perdê-lo de graça. E tem a questão toda de precisar realmente, aí, como o Bruno Andrade está falando.